Bom, na minha opinião, a estrutura do mercado é a parte mais importante naquilo que se trata de análise técnica. Para podermos perceber qualquer que seja a estratégia, é importante antes perceber como é que funciona a estrutura do mercado, ok? Antes de comprar ou vender, precisamos saber onde é que nós nos posicionamos no mercado. Ok? Se estamos numa tendência de alta ou estamos numa tendência de baixa. Então, só depois disso é que vamos saber em que tipo de zona é que nós vamos usar. Queremos zonas de oferta ou zonas de demanda. Então, temos aqui algumas noções básicas daquilo que é a estrutura do mercado, que são tendência de alta e a tendência de baixa, ok? Então, na teoria, a tendência de alta é quando os preços criam topos e fundos ascendentes, ok? Então, esses HH aqui significa higher high, ok? E o HL, higher low. Então, HH, higher high, que são topos ascendentes, e os higher lows, que são os fundos ascendentes. Então, temos aqui um outro termo que é o BOS, ok? BOS é Break of Structure. Então, é um termo que em português significa quebra de estrutura. Então, sempre que o mercado quebra um topo, ok? No futuro devemos esperar por um pullback, ok? Ou uma retração. Então eu vou estar aqui a usar termos em inglês, ok? Que são os termos que vocês vão ver mais aí na internet e por aí em diante, ok? Então, quando o mercado estiver numa tendência de alta, estará a criar aqui topos e fundos ascendentes, ok? Numa tendência de baixa, será o inverso, que é teremos aqui a criar lower highs, ok? Que são topos descendentes, e lower lows, ok? Lower lows que são os fundos descendentes. O mercado vai quebrando numa tendência de baixa, ele vai quebrando os fundos, ok? Vai quebrando aqui os fundos, ok? Então, isto na teoria seria tipo algo bonito assim, topos e fundos ascendentes, bem bonitos assim. Mas o que acontece na realidade é um exemplo mais ou menos assim. Ok? Então, nós temos aqui a tendência de alta, ok? Quebrou aqui o BOS. O que é que vai acontecer? Ele vai criar aqui uma estrutura interna. Então, tudo que está... Deixa eu só explicar aqui. Então, temos os swing highs, que são os topos, ok? Onde temos aqui o high high. E temos aqui o swing low, que são os fundos, ok? Então, tudo que estiver entre o fundo e o topo, ok? É a estrutura interna, ok? Tudo que estiver entre o swing high e o swing low é a estrutura interna, ok? Então, nós queremos analisar, quando quisermos saber qual é a direção do mercado, nós queremos analisar a estrutura swing, ok? Que é esta estrutura externa, podemos chamar de estrutura externa, ok? Então, temos aqui tendência de alta e vai continuar a criar aqui topos e fundos ascendentes. Então, muitos cometem o erro de focar-se aqui na estrutura interna, ok? Então, acabam efetuando operações onde não devem. Por exemplo, aqui neste ponto, alguns estariam à procura de operações de venda por pensarem que isto é uma zona de oferta, ok? Então, o que aconteceu? O mercado acabou quebrando. Ok? Por quê? Porque ele estava numa tendência de alta, ok? Nós estávamos aqui numa tendência de alta. Então, numa tendência de baixa, o mercado também terá aqui a criar topos e fundos descendentes, ok? Então, temos aqui os topos e temos aqui os fundos, ok? Então, nós queremos aqui nos focar na estrutura swing, ok? Swing, que são os swing highs e os swing lows. Então, para o fundo, nós queremos encontrar o fundo, o ponto mais baixo, ok? Vamos encontrar aqui o ponto mais baixo e que isto aqui será o swing low, e para o topo queremos encontrar o ponto mais alto, ok? Se forem notar, ele vai aqui criando topos e fundos ascendentes, mas nós queremos o ponto mais alto antes dele quebrar o BOS, ok? Antes dele quebrar aqui o BOS, então o ponto mais alto foi este, ok? Então o mercado veio até este ponto, criou mais um fundo, ok? Ou um swing low abaixo deste, ok? Então, quando ele quebrou o BOS, esse foi o ponto mais baixo, ok? Daqui deste ponto, ele criou aqui topos e fundos ascendentes, mas isto, como eu já disse antes, é estrutura interna. Nós queremos ver o ponto mais alto, ou swing high, que é este ponto. O ponto mais alto antes dele quebrar o BOS, ok? Se este ponto
ok? Vamos supor que se ele não tivesse quebrado aqui o BOS e continuasse a subir, por exemplo, até este ponto, o nosso swing high ou o nosso topo seria este ponto. Se deste ponto ele conseguisse quebrar o nosso BOS, ok? Então, na próxima aula nós vamos ver exemplos no gráfico, ok? Mas, como eu disse, na aula de introdução, assista esse vídeo mais de uma vez, ok? Então, para mudança de tendência, o que é que vai acontecer, ok? Então, nós temos aqui, neste caso, estamos a ter topos e fundos ascendentes. Então, o mercado aqui estava numa tendência de alta. Então, enquanto o mercado não quebrar o fundo ou o swing low, ok? Enquanto ele não quebrar aqui este fundo, nós continuamos numa tendência de alta. Mas o que é que aconteceu aqui? O mercado conseguiu quebrar aqui o BOS. Então, isto é um sinal de reversão de tendência, ok? Conseguiu quebrar aqui o fundo nesta tendência de alta. Então, normalmente, quando nós estamos numa tendência de alta, os fundos tendem a ser fortes, ok? Então, dificilmente o preço vai conseguir quebrar os fundos. Isso quando estivermos numa tendência de alta. Então, é mais fácil quebrar os topos, ok? Então, eu coloquei aqui azul para forte e coloquei o amarelo para fraco. Então, quando nós estivermos numa tendência de alta, é mais fácil quebrar os topos, ok? Então, sempre que entramos numa operação, podemos entrar, por exemplo, nesta zona, vamos sair no topo, ok? Entramos aqui neste ponto, vamos sair no topo, ok? Então, o mercado numa tendência de alta vai ter dificuldades de quebrar os fundos. Então, no momento em que ele quebra o fundo, o que é que acontece? Aqui houve um sinal de reversão de tendência, ok? Então, este topo passa a ser forte, porque foi a partir deste ponto que ele conseguiu quebrar um fundo forte, ok? Então, quebrou um fundo forte. Então, este ponto agora será um fundo fraco, ok? Porque estaremos aqui a entrar agora numa tendência de baixa. Então, os topos numa tendência de baixa são fortes, ok? Então, dificilmente o preço vai conseguir quebrar os topos. Então, se efetuarmos uma venda, por exemplo, neste ponto, podemos sair neste fundo, ok? Então, os fundos serão fracos numa tendência de baixa e os topos serão fortes numa tendência de baixa, ok? Então, neste ponto, ok? O que é que aconteceu? Ele conseguiu quebrar o topo. Novamente, então, este fundo tornou-se forte. Então, isto também sinalizou aqui uma reversão de tendência, ok? Sinalizou aqui uma reversão de tendência e continuou a subir. Para a mudança de tendência é muito fácil, ok? É só prestar atenção na estrutura do mercado, ok? No momento em que ele quebra o fundo, por exemplo, se ele estiver numa tendência de alta, no momento em que ele quebra o fundo, ok? Nós estamos a falar da estrutura interna, estamos a falar da estrutura swing, ok? Então, no momento em que ele quebra o fundo, ok? No momento em que ele quebra o fundo, isto sinaliza uma reversão de tendência. Agora, para uma tendência de baixa, ok? Estamos aqui numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes. No momento em que ele quebra o topo, isto sinaliza uma mudança de tendência, ok? Então, temos aqui um outro termo que é o Change of Character. Então, Change of Character, nós estaremos focados na estrutura interna, ok? Tudo aquilo que está entre o swing low e o swing high, ok? Deixa eu só voltar aqui. Então, tudo que está entre o swing low e o swing high é a estrutura interna. Então, nós estaremos focados agora nesta parte, ok? Quando se trata do Change of Character, nós estamos focados nesta parte, ok? Tudo que está entre o swing low e o swing high. Temos aqui, isto pode ser, por exemplo, uma expansão, ok? E a retração. Olhando para a estrutura interna, as velas estarão aqui também a criar a sua tendência, ok? Mas vamos abordar, vamos mostrar aqui alguns exemplos nas próximas aulas, ok? Então, temos aqui a estrutura, a estrutura interna. Então, temos aqui um outro termo, ao invés de estarmos a usar o BOS, que é o termo que vamos estar a usar para a estrutura swing, vamos usar aqui o termo Change of Character. É um nome assim, tipo fancy, só para aquela coisa mais
Só para diferenciar, né? Vamos usar aqui o change of character, que é o termo que os outros traders também usam, ok? Então, se forem notar, por exemplo, num gráfico change of character, tenha em mente que ele está focado na estrutura interna. Na estrutura interna aqui também estamos à procura daquilo que é a mudança da tendência, nesse caso, ou a mudança da estrutura interna, ok? Então, a partir deste ponto até o topo, o mercado estava a criar uma estrutura interna de alta, ok? Então, no momento em que ele quebrou, ok, podemos chamar este ponto de fundo também, no momento em que ele quebrou, este fundo sinalizou uma reversão da estrutura interna. Então, isso pode nos ajudar muito a saber quando é que uma expansão chegou ao fim e quando é que uma retração também chegou ao fim. Então, isto pode ser uma expansão, ok? Então, no momento em que ele quebra a estrutura interna, esse fundo da estrutura interna aqui neste ponto sinalizou que esta expansão tenha chegado ao fim, ok? Olhem este movimento como se fosse isto, ok? Isto aqui é a expansão, 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 ok? Então, esta aqui é que é a expansão. Então, quando estivermos focados nas velas, as velas também terão a sua tendência. Então, ele estará aqui a criar a sua tendência de alta. Então, quando ele chegar no topo ou no swing high, neste ponto, por exemplo, ok? Quando ele chegar neste ponto, ele vai dar o sinal de que okay, este ponto já chegou ao fim, ok? E vamos entrar agora na retração. Então, é o que aconteceu aqui. Quebrou este ponto, ok? E mudou aquilo que é a tendência, ok? A estrutura interna mudou de tendência, ok? Então, isto seria a retração. Então, quando é que saberíamos que esta retração também já chegou ao fim? Quando a estrutura interna também mudar de direção, ok? Então, quando é que saberemos que estaremos a entrar agora numa nova expansão, ok? É o que aconteceu aqui. O mercado quebrou novamente este topo, ok? E entrou numa nova expansão. Então, o change of character, resumidamente, é a estrutura de alta mudando para a estrutura de baixa e vice-versa. Então, temos aqui um exemplo mais claro daquilo que eu estava a falar aí anteriormente. Então, temos aqui a expansão, então, isto aqui é a estrutura swing. A estrutura swing vamos controlar aqui através destes highlights que eu coloquei com a cor azul aqui. Então, temos aqui o topo, temos o fundo ascendente aqui, ok? Então, estes são os higher lows, ok? E temos aqui os higher highs, ok? Então, esta aqui é a estrutura interna que está entre o swing low e o swing high. Então, o que aconteceu aqui? O mercado criou uma estrutura interna. Então, no momento em que ele quebra este ponto, ok? Sinalizou aqui que esta expansão provavelmente já tenha chegado ao fim, ok? Então, começou aqui a retração, ok? E quando é que esta retração chegou ao fim? Quando ele quebrou este topo. Quebrou este topo e entrou numa nova expansão. O change of character sinaliza quando uma expansão pode ser concluída e um pullback está começando. E quando um pullback é retração, ok? E quando é que um pullback é concluído e uma expansão está começando, ok? Então, isto vai nos ajudar a identificar quando é que quando é que uma expansão chegou ao fim e quando é que uma retração chegou ao fim, ok? Então, o change of character não é uma garantia, ok? Há casos em que falha, ok? Eu vou vos mostrar exemplos no gráfico nas próximas aulas, ok? Então, para aumentar a confluência destes change of character, nós vamos usar aí múltiplos time frames, as zonas de oferta e demanda, liquidez e outro termo que é um premium e discount, ok? Também vai nos ajudar a aumentar a confluência naquilo que se trata do change of character. Então, temos aqui um exemplo de uma situação em que o change of character falhou, ok? Temos aqui o swing low, temos aqui o swing high, então tudo que está entre o swing low e o swing high é a estrutura interna. Então, o que aconteceu? O mercado criou aqui uma estrutura interna, quebrou este fundo, então quebrou o fundo, então o que isso sinalizava? Que o pullback já estava a iniciar. Sinalizava aqui que o pullback estava a iniciar. Então, o que aconteceu aqui, neste ponto? O mercado começou a baixar, então no momento em que ele quebrou este topo da estrutura interna,
isto sinalizava aqui o pullback, ok? Era suposto sinalizar que o pullback também já chegou ao fim. Provavelmente vamos entrar aqui numa nova expansão. Mas se forem notar, ele voltou a quebrar novamente aqui este fundo, ok? Então este foi um sinal falso, ok? Alguns já estavam à espera de comprar aqui neste ponto, então a operação aqui falhou. Então, há casos em que isto vai acontecer. Então, para aumentarmos essa confiança, vamos usar em múltiplos time frames, zonas de oferta e demanda, liquidez e premium e discount. Então, deste ponto ele voltou a quebrar aqui. Então, o pullback quando é que realmente chegou ao fim? Foi neste ponto. A retração chegou ao fim aqui neste ponto. Ele quebrou e entrou numa nova expansão. Isto não seria o nosso fundo ascendente, mas sim este ponto, ok? Porque foi a partir deste ponto em que o mercado conseguiu quebrar o BOS. Então, como é que nós vamos fazer aqui um mapeamento da estrutura do mercado? Onde é que nós vamos marcar os nossos BOS, ok? Onde é que nós vamos considerar que o mercado já quebrou o BOS, ok? Porque vocês sabem que as velas têm sombras. Será que vamos considerar o fechamento da vela acima do topo? Pode ter uma sombra e vamos considerar isso como BOS, ok? Então nós temos aqui dois tipos de mapeamento, ok? O tipo 1, que é o mais conservativo, temos aqui o BOS, vamos considerar a quebra do BOS quando o mercado fechar, ok? Quando tivermos as velas que fecham acima do nosso topo. Então vamos considerar aqui o corpo, ok? Para considerarmos que o mercado quebrou o BOS. Então, quando a vela fecha acima do nosso topo, nós vamos considerar que o mercado quebrou o nosso topo, ok? Ou quebrou o BOS, ok? Então, notem que aqui houve uma sombra aqui acima do nosso topo, mas não consideramos isto como a quebra de estrutura, ok? Mas temos aqui um outro exemplo, ok? Que é o tipo 2, que é o tipo mais agressivo, ok? Então, se formos a focar-nos neste segundo tipo, por exemplo, para marcarmos aqui o BOS na estrutura swing, ok? Muitas das vezes as nossas operações vão falhar. Nós vamos usar o tipo 1, ok? Vamos usar o tipo 1 para a quebra de estrutura de mercado, ou o BOS, e vamos usar o tipo 2 para o Change of Character. Então eu vou mostrar aí um exemplo a seguir. Então aqui neste caso, se forem a notar, nós estamos a considerar as sombras, ok? Então é o mesmo exemplo, se forem a notar, é o mesmo caso aqui. Então o mercado aqui neste ponto quebrou com a sombra, consideramos isto também como uma quebra de BOS, ok? Então quebrou a sombra, fez a retração, ok? Notem que aqui também quebrou o BOS. Quebrou novamente o BOS aqui neste ponto, neste caso aqui já fechou com o corpo, ok? Então é uma combinação do tipo 1 e do tipo 2, ok? Então o tipo 1 foi neste ponto em que ele quebrou aqui com a sombra. Então esta é a forma mais agressiva, ok? Então eu vos aconselho aqui a focarem-se no tipo 1 para a estrutura swing e o tipo 2, ok? Se forem a notar, o tipo 2 vamos considerar aqui para o Change of Character, ok? Então, tipo 1 para a estrutura swing, ok? Ou a estrutura externa, e o tipo 2 para a estrutura interna, ok? Então, Change of Character, vamos usar o tipo 2, então no momento em que ele, a sombra fecha aqui abaixo, ok? Abaixo deste fundo da estrutura interna, vamos considerar isto como uma quebra de estrutura, ok? Aqui neste ponto também, se tiver uma sombra na estrutura interna, vamos considerar também como uma quebra de estrutura.